Tapiocaria do Irmão Firmino pega fogo e fica destruída na madrugada desta quarta-feira, no Cajá. Existem suspeitas de que houve, numa troca aí de gás de cozinha, de que houve esse vazamento de gás que acabou, a gente chama de retorno de chama, né? Que é quando o gás ele se espalha pelo ambiente e aí ele toca alguma chama aberta e o fogo retorna para esse gás. Homem é preso no Cariri paraibano por estupro e morte de indígena no interior de Pernambuco. Supremo Tribunal Federal derruba a lei das sacolas plásticas e mercados voltam a cobrar consumidores na Paraíba. Qual a orientação do PROCON para o consumidor diante desse cenário? Seja aquele consumidor exigente. Priorize aquele supermercado, aquele atacado, que disponibiliza gratuitamente a sacola plástica. E ainda, Evaristo Pisa é recebido com festa e apresentado oficialmente como novo treinador do Campinense. Ser bastante assertivo e conseguir montar uma grande equipe para traçar os objetivos que foi planejado no início da nossa contratação, que é buscar o título da competição e a vaga da Série D do ano de 2027. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Borborema Notícias, o jornal que você precisa para ficar muito bem informado. Para você, meu amigo, minha amiga, muito boa noite. Eu espero que tenha dado tudo certo no seu dia. E se não deu, tenha certeza, amanhã você terá uma nova oportunidade. Nem sempre os dias são fáceis, né? Vamos ficar bem informado agora? Eu quero começar com a área policial. Minha gente, olha, pegou fogo na madrugada de hoje uma das unidades da conhecidíssima tapiocaria do Irmão Firmino, que fica lá no Cajá, que é um distrito do município de Caldas Brandão, ali às margens da BR-230. Apesar do grande susto, os danos, graças a Deus, foram apenas materiais. O incêndio na tapiocaria no Cajá, em Caldas Brandão, às margens da BR-230, aconteceu por volta das 5h30 da manhã, na hora da troca de um bujão de gás. Não houve feridos. O Major Eliude, do Corpo de Bombeiros em Campina Grande, informou que a ocorrência foi atendida pelo batalhão de Sapé. Nós ficamos sabendo, né, da ocorrência lá na tapiocaria Irmão Firmino, conhecida, né, na Paraíba, ponto aí de referência, né, para quem está indo para João Pessoa. E por hora que não tivemos vítimas, graças a Deus, né, soube através da unidade lá de Sapé, que foi muito eficiente, chegou com certa velocidade lá na tapiocaria, e que existem suspeitas de que houve, numa troca aí de gás de cozinha, de que houve esse vazamento de gás que acabou, a gente chama de retorno de chama, né? Que é quando o gás ele se espalha pelo ambiente e aí ele toca alguma chama aberta e o fogo retorna para esse gás. Então, a partir desse momento, o pessoal perdeu um pouco o controle ali das chamas, mas claro, apenas alguns relatos das pessoas que estavam lá no local e aí vai haver ainda a perícia de incêndio. A própria unidade de Sapé pode tratar melhor aí sobre essa questão das causas e a questão do combate a incêndio, né? Ele disse que algumas medidas podem evitar situações como essa de hoje. É fundamental que essas localidades tenham brigadistas, né? Que os cozinheiros, os atendentes tenham esse curso de brigada, porque por vezes, por ignorância, as pessoas não sabem o risco do vazamento de gás desse. Pensa, não, esse gás vai vazar aqui, ele vai pro ar, ele sobe e aí não tem risco. Mas na realidade é que o gás de cozinha, ele é mais pesado que o ar, ou seja, ele fica no local do vazamento. Então é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, que isso definitivamente pode evitar grandes incidentes, como foi o caso lá que houve alguns danos materiais e, infelizmente, de repente aí haver até uma explosão ocasionando vítimas, né? Ele acrescentou que se aguarda agora um laudo mais detalhado. Importante frisar, o Corpo de Bombeiros ele trabalha com a perícia das causas, né? O estudo das causas. O Corpo de Bombeiros tem esse trabalho, assim como a perícia da Polícia Civil vê questões criminosas, né? Então a gente fala, por isso que eu falei que existe essa suspeita e alguns relatos primários, mas é importante aí ter o laudo pericial para confirmar esse relato.
Pois é, que essa unidade possa ser recuperada o mais breve possível para atender, né, e continuar fazendo a alegria nesse verdadeiro ponto de parada obrigatório para muitos campinenses, muita gente do interior quando se desloca até a capital da Paraíba. Gente, um homem foi preso acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos no município de Sossego, no Curimataú da Paraíba. Ele abordou a vítima no momento em que ela saía da escola e a forçou a entrar na casa dele. A manteve em cárcere privado, onde essa jovem viveu verdadeiros momentos de terror durante 4 horas. O crime aconteceu na manhã da segunda-feira e um pouco mais de 24 horas depois, a Polícia Civil conseguiu encontrar o suspeito que até então estava foragido. Antônio Adeilson Almeida de Rosa, de 50 anos, conhecido como Toinho de Chico Geraldo, no município de Sossego, foi preso, portanto, pelos agentes da Polícia Civil. Ele é o suspeito de praticar cárcere privado e estupro contra uma adolescente de 17 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, ele abordou essa adolescente enquanto ela saía da escola. Obrigou ela a ir até a casa dele, onde a manteve por cerca de 4 horas em cárcere privado, amarrada, e onde praticou o abuso sexual. A adolescente foi ameaçada assim que foi liberada. Ele disse que ela não deveria contar a ninguém sobre essa ameaça, mas a adolescente buscou a Polícia Civil, que realizou a prisão desse indivíduo de 50 anos de idade. Um homem suspeito de participar do estupro e homicídio brutal de um indígena no interior de Pernambuco foi preso aqui na Paraíba. Ele estava escondido em São João do Tigre, no Cariri do estado. Esse foi um trabalho conjunto do Grupo Tático Especial, o GTE, da 14ª Delegacia Seccional de Polícia Civil aqui da Paraíba, juntamente também com a Polícia Militar aqui do estado e com cooperação de informações da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pesqueira, que fica no interior pernambucano. Juntos, eles prenderam um homem de 44 anos de idade, conhecido como Dema, suspeito de envolvimento na morte de um indígena chamado Adeval Ferreira Leite, em crime ocorrido em agosto deste ano na cidade de Pesqueira. Segundo informações, esse homem, o Dema, ele foi encontrado na zona rural da cidade de São João do Tigre, que fica no Cariri paraibano, ele que estava num sítio conhecido como Cacimba Nova. E o crime aconteceu ali por volta do dia 16 de agosto, onde o Dema, juntamente com outro homem que ainda está foragido, eles estupraram e espancaram brutalmente o indígena. É um crime bárbaro, é um crime absurdo, tanto de se noticiar como também da gente de receber uma informação como essa. O Adeval, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Regional do Agreste, que fica na cidade de Caruaru, em Pernambuco, mas 3 dias após da entrada no hospital, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Antes de vir a óbito, na verdade, ele detalhou aí como funcionou todo o crime e também descreveu os suspeitos que prontamente começaram a ser procurados pela polícia, inclusive já eram conhecidos do indígena também os 2 suspeitos. O caso, ele teve uma repercussão muito grande lá no estado vizinho, nos nossos vizinhos pernambucanos, e em menos de 24 horas após ser expedido aí, então, o mandado judicial, a polícia já localizou pelo menos o Dema, e já realizou também a prisão do mesmo. Agora, a polícia segue à procura do outro suspeito e as medidas legais deverão ser tomadas daqui em diante. Volto com você. Um assaltante bastante conhecido pelas forças policiais foi preso hoje pela DRACO e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Campina Grande. Os detalhes com Jonathan Samuel. Isso, a ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Esse homem foi preso precisamente no Portal dos Bosques, aqui em Campina Grande, por volta das 15h30. A gente conversa nesse momento com o delegado Alex Amorim, que está aqui ao meu lado. Delegado, esse homem já é bastante, podemos dizer assim, conhecido, pela polícia. Boa noite.
De fato, esse homem é bastante conhecido, nesse indivíduo é bastante conhecido no meio criminal aqui, no meio policial, desde adolescente que pratica atos fracionais análogos a roubos, iniciou a vida no crime com roubos a motocicletas, depois passou a fazer arrombamentos e depois entrou ao tráfico, né? Começou o tráfico de drogas e estava naquela região onde foi preso, cometendo esse tipo de crime. E estava com mandado de prisão em aberto e hoje os investigadores aqui da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, juntamente com os investigadores da DRE aqui de Campina Grande, diligenciaram e conseguiram efetuar a prisão. Com ele foi apreendido algo? Não, nada de ilícito foi apreendido com ele. Ele só estava homiciado, né, há algum tempo e hoje conseguimos efetuar a prisão. A gente vê que ele é uma pessoa jovem ainda, de apenas 27 anos, mas que tem uma longa extensão já no crime. Infelizmente isso é uma coisa corriqueira, né? Que quando já o adolescente se insere no mundo do crime, né, cometendo atos infracionais, eventualmente vai para a internação e eles acabam mudando de crime, é como se fosse uma escola, né? Infelizmente. Uma mulher foi levada à delegacia para prestar depoimento após a morte de uma criança de 1 ano e 11 meses que deu entrada no Hospital da Mulher em João Pessoa na manhã desta quarta-feira sem vida. O menino apresentava sinais de agressão e o caso será investigado pela Polícia Civil. Os familiares que residiam na casa, bem como outras pessoas, vizinhos, que tinham contato com essa criança, foram encaminhados aqui para essa delegacia e agora nós vamos iniciar a tomada dessas oitivas, dessas declarações. Nós recebemos esse acionamento por parte da Polícia Militar, que foi acionado ao hospital porque deu entrada no hospital uma criança já em óbito e diante das informações ali, das observações médicas, somadas a alguns relatos de familiares do hospital, a Polícia Militar foi acionada e aí foram tomadas essas providências preliminares. A principal delas, a remoção do corpo dessa criança para o ML, onde vai ser realizado o exame cadavérico. Com responsabilidade, qualquer passo, qualquer informação, porque nós não sabemos a causa da morte dessa criança. Então, só o exame cadavérico poderá atestar e dar essa resposta. A seguir, greve da UEPB chega ao 3º dia e pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia são afetados com a paralisação. Estamos de volta com o Borborema Notícias e olha só, minha gente, pacientes que fazem fisioterapia em uma clínica escola da UEPB estão sem receber atendimento com a greve de professores e servidores técnico-administrativos. Jonathan Samuel tem mais detalhes. As atividades da Clínica Escola de Fisioterapia da UEPB foram suspensas nesta terça-feira, após a iniciação da greve, que começou na última segunda-feira aqui na UEPB. A paralisação é motivada por atrasos de pagamento e redução no orçamento da instituição. A UEPB não foi informada oficialmente sobre a suspensão e aguardará comunicação para se posicionar. O departamento justificou a suspensão com fatores como a falta de unanimidade sobre o retorno das atividades a práticas e incerteza no calendário acadêmico e necessidades operacionais dos alunos que residem fora de Campina Grande. As atividades teóricas estão totalmente suspensas e os estágios práticos em hospitais e UBS também não funcionarão durante a greve. Os professores decidiram individualmente sobre pesquisa e extensão. Normalmente, a clínica funciona de segunda a sexta-feira, atendendo cerca de 100 pessoas diariamente, além de capacitar os estudantes para a profissão. Jonathan Samuel para o Borborema Notícias. A Associação dos Docentes informou que segue em busca de negociação junto ao governo do estado e também à reitoria. Informaram ainda que receberam o apoio do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, que teria se comprometido a intermediar a reabertura da negociação junto ao estado.
A greve não tem previsão de término e afeta a vida de 22 mil estudantes. Você já reparou que agora alguns mercados estão cobrando pelas sacolas plásticas? Pois é que o STF, o Supremo Tribunal Federal, derrubou a lei das sacolas e agora os mercados não são mais obrigados a fornecer o item gratuitamente. Sabrina Lima está chegando com os detalhes. Pois é, a decisão foi do Supremo Tribunal Federal e agora os supermercados não são mais obrigados a dar sacolas lá na hora que você for passar no caixa. E a gente vai discutir esse assunto com o Valdinei Santana, coordenador do PROCON em Campina Grande, para saber primeiro o que muda ou não aqui em Campina Grande e como é que vai ser essa fiscalização, porque a gente já sabe que tem alguns debates, inclusive ali na hora do caixa, entre o cliente e o atendente. Primeiro, então, o que muda? É importante o consumidor ter a consciência que com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional uma lei estadual que obrigava a disponibilização gratuita, o acondicionamento dessas mercadorias adquiridas nos supermercados, nos atacados da nossa cidade. Então o Supremo Tribunal Federal disse, não, os supermercados não são obrigados. Qual a orientação do PROCON para o consumidor diante desse cenário? Seja aquele consumidor exigente, priorize aquele supermercado, aquele atacado, que disponibiliza gratuitamente a sacola plástica. Inclusive, nós já debatemos, inclusive publicamente, com vereadores, com parlamentares no âmbito municipal, que também possam produzir legislações que proíbam a comercialização, já que o objetivo é a preservação ambiental, é a defesa da livre iniciativa, já que não é obrigado a dar, também que seja proibido comercializar. Então as pessoas precisam ter essa consciência de, ao chegar no supermercado, exijam, se não compra no outro supermercado, você tem o poder de escolha. Não tem aquele serviço, não tem aquele produto para condicionar a sua mercadoria, procure outro supermercado, procure o mercadinho do bairro que oferece a sacolinha. Então, o consumidor tem que ser exigente. Esse é o papel do PROCON, educar para o consumo. Essa mudança, nessa determinação do STF, é válida para qualquer tipo de supermercado, seja aquele de bairro, aquele maior, o atacadista? Exatamente. Inclusive, pequenos comércios nos bairros continuam disponibilizando. E aí é um estímulo para o consumidor que tem essa dificuldade de levar esse produto para casa, compra no supermercado do bairro, compra no mercadinho, compra no pequeno comércio. Priorize aquele que tem uma preocupação com você, consumidor. Como eu costumo dizer, o consumidor ele não é a parte, ele é o centro de tudo. E o PROCON sempre vai estar do lado do consumidor. Minha gente, é absurdo, né? Até quando vai a interferência do Supremo Tribunal Federal neste país? Agora, discutindo até mesmo em uma matéria como esta, de uma lei estadual e que afeta o mais pobre, o cidadão comum, pessoa que vai lá no mercado e que muitas vezes com o dinheirinho contado para fazer a sua feira agora vai precisar destinar parte desse recurso para pagar a sacola plástica. Não é brincadeira não, viu? A juíza Fernanda de Araújo Paz, da 38ª Zona Eleitoral, cassou os diplomas do prefeito de Riacho dos Cavalos, Arthur Vieira Carneiro, e do vice, Joaquim Carneiro Barbosa, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. A decisão também declarou a inelegibilidade do prefeito, do pai dele, o secretário estadual Joaquim Hugo Vieira Carneiro, e de outros aliados. Segundo a juíza, um conjunto de ações comprometeu a legitimidade do pleito, que foi decidido por uma pequena margem de votos. É a segunda decisão que cassa os mandatos do prefeito e do vice em menos de um mês. Entre as irregularidades consideradas estão a entrega de máquinas agrícolas antes da formalização de convênio, a perfuração de poços artesianos em troca de apoio eleitoral, a transferência irregular de eleitores por meio de servidores comissionados e o uso de recursos públicos estaduais para custear um evento com caráter promocional lá da gestão.
Vamos falar agora sobre esporte, porque o treinador Evaristo Pisa foi apresentado oficialmente ontem à noite como novo técnico do Campinense. Ele, que acumula passagens destacadas pelo Botafogo, foi recepcionado com festa no estádio Renatão. Primeiro, muito feliz, né? Confesso que eu esperava encontrar uma situação calorosa, mas não desse tamanho. Deixa bastante emocionado e, mais uma vez, confesso que essa situação mostra da minha decisão, né, de ter sido assertivo na tomada de decisão de aceitar esse projeto através do presidente Flávio Torreão, da diretoria, da minha vinda para cá, da ambição do projeto. Espero retribuir agora, né, com muito trabalho, com muita dedicação, uma equipe à altura do Campinense que possa fazer valer, né, essa questão que aconteceu na minha chegada, desses torcedores, essa motivação. É uma equipe que eu já mencionei isso antes até da minha presença aqui, que muitos jogos que eu fiz, né, com o Botafogo contra o Campinense, eu percebia, né, a característica da equipe. A final de 2019 nós enfrentamos, né, o Campinense. Eu sabia que era uma camisa que tinha tudo isso que eu encontrei, né? Essa paixão, essa torcida. E para isso a gente precisa ser muito científico nesse momento da montagem do elenco, entender junto com a diretoria, nesse colegiado, da escolha do atleta, porque não é fácil, né, jogar com uma camisa que tem, né, a emoção, tem a cobrança. Então que a gente possa ser juntos, né, na escolha, ser bastante assertivo e conseguir montar uma grande equipe para traçar os objetivos que foi planejado no início da nossa contratação, que é buscar o título da competição e a vaga da Série D do ano de 2027. Boa sorte, né, para o Evaristo Pisa à frente do Campinense. Os torcedores estão bastante animados com a chegada desse treinador. Grande expectativa para a temporada que vem. Boa sorte também para o Galo da Borborema, que são os maiorais, os nossos grandes representantes no cenário estadual. É final, minha gente, da edição de hoje do Borborema Notícias. Brigadão, viu, pelo carinho da sua audiência, sempre tão honrosa a audiência. Fico muito contente com a sua presença diariamente nos acompanhando aqui na TV Borborema. Tenha você e sua família uma excelente e abençoada noite. Amanhã, se o Criador assim nos permitir, a gente se encontra às 7h20 em uma nova edição. Boa noite.